Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas da seção de velharias e eu trago aqui para vocês DC 2000, número 43, publicação da editora Abril, certo? Do selo Abril Jovem. DC 2000, minha gente, foi uma publicação, né, que durou 59 números, podia terminar em 60, né, mas Abril terminou em 59, que durou de janeiro de 1990 a novembro de 1994. Minha edição tá bem sambada aqui, as malditas traças fizeram isso com a capa. Eu tenho que ter cuidado para não afolosar ainda mais o gibi, certo? E se destaca na publicação as histórias de títulos periféricos do universo DC. Né? Aqui seria a Casa de Homem-Animal do Grant Morrison, Legião 94-95 do saudoso Alan Grant, Gavião Negro, Checkmate, entre outros. Nessa edição aqui de julho de 1993, a gente tem o Arqueiro Verde, né? Escrito pelo Mike Grell, uma fase que, ao meu ver, a Panini precisa urgentemente trazer para o Brasil em formato saga. É algo imperdível e desde que eu entendo de colecionador, essa edição aqui em especial, esse gibi que eu li aqui, né, eu acho que é uma das primeiras histórias do Arqueiro Verde, quiçá a primeira que eu li, para mim sempre me marcou e eu considero um clássico. A gente acompanha aqui o Arqueiro Verde em Seattle, né? A cidade americana que o Arqueiro utiliza como base de operações. E o que acontece numa ocorrência é que o Arqueiro Verde termina por acertar um inocente com uma flecha, certo? Então na história ele precisa sofrer, né, as consequências e aceitar essas consequências disso. Hal Jordan, lá pro final da história, vai aparecer, né, e vai ajudar o Oliver no melhor estilo daqueles clássicos do Dennis O'Neil, né, que um dia eu ainda vou trazer pro canal. Mas o que pega, ao meu ver, o gibi, né, é a narração dele, que ela não começa com o Arqueiro Verde, ela começa pelo ponto de vista do policial Egan, certo? Esse cara aqui, coroa, que está prestes a se aposentar, né? Ele está prestes a se aposentar da força. E ele começa a narração nessa pegada, nessa perspectiva. Ele falando com um policial mais jovem, né, que é seu parceiro, e dando bronca dele, que a atitude quando ele está, né, em confronto com o marginal não é pegar cacetete, é pegar logo a arma para mostrar para o que veio, né, e possivelmente atirar para matar. E é essa atitude que seria justamente o estopim para o conflito, né, apresentado aqui no gibi. Né? Depois de levar uma dura do juiz aqui, né, na história, certo? O juiz Joaquim Barbosa, né? Eu tô brincando que ele é negro, mas depois eu vou mostrar uma coisa interessante, né? Sobre Oliver Queen absolvido, né? E ele se encontra em estado de negação e culpa do que aconteceu. E o juiz dá uma dura nele, né, sobre o vigilantismo, né? Dizendo que o vigilantismo nos Estados Unidos, né, na situação, antigamente fazia as pessoas andarem com armas na rua e fazer justiça com as próprias mãos. A origem do vigilantismo nos Estados Unidos, minha gente, é a Ku Klux Klan. Né? A Ku Klux Klan americana tem esse viés vigilante. Eu achei interessante esse recorte de raça, que páginas depois, né, de mostrar um juiz, a gente tem justamente dois ladrões de cor negra, né, roubando peças de um carro. E o Oliver na rua, bêbado, né, trêbado, ele já diz que não pode fazer nada porque a lei não permite. Lembra até um certo presidente, né? Lembra até um alguém. Né? Eu me pergunto se esse recorte de raça que foi feito, né, se foi pelas mãos do próprio Mike Grell, né, que escreve a história, ou se pela pincelada, né, pelas cores do artista Ed Hennigan, certo? Que faz um trabalho excelente no gibi. Né? Então, mais adiante no gibi, a gente vai ver que no leito de morte, né, do policial Egan, né, onde realmente acontece uma outra ocorrência, né, envolvendo dessa vez um meliante adolescente mesmo, e dessa vez uma arma de fogo de verdade. O policial Egan é mortalmente ferido, e aí no leito de morte aqui tem todo o trecho do Hall conversando com Oliver para deixar de ser um cachaceiro, né, e deixar de ter autopiedade. Então ele vai perguntar, né, ao Oliver, o policial Egan, se o Arqueiro Verde vai desistir, né? E aí ele recebe em resposta uma defesa do vigilantismo apaixonada, certo? E sobre ser livre, né? Aqui eu vou até citar
Talvez se os tribunais estivessem, o Arqueiro Verde falando, mais preocupados com a justiça do que com a lei, não houvesse necessidade de gente como eu. Quando sei de alguém que foi morto por um sujeito sujo, solto por condicional, ou vejo estupradores saindo para as ruas depois de um ano na cadeia, eu tenho que me perguntar, cadê a justiça? Eu não invejo o seu trabalho, você tem que lidar com a lei e a lei é muito clara. Mas quando um psicopata acaba solto por causa de uma tecnicalidade jurídica, você não se pergunta onde está a justiça? Eu entrei nessa vida por diversão, mas isso foi quando as coisas eram bem mais simples. Hoje a gente tem crianças que matam por uns trocados. Quando um animal espanca um velho de 80 anos para roubar umas moedas e os tribunais não podem tocar no sujo porque ele é menor, muitas pessoas querem saber onde está a justiça. Para essas pessoas, a resposta é gente como eu. Nossa, porra, quando eu li isso aqui com meus 12, 11 anos, eu achei, caralho, esse Arqueiro Verde é pica mesmo, né? Então, assim, a história, minha gente, ela é interessante. Ela é muito boa, tanto no passado ela foi, quanto ela é hoje pra mim. Só que por outros motivos. É importante saber que o Mike Grell, né, o cara que escreve o gibi, ele é um desses caras tipo americano médio que acha que tem que se armar realmente, que tem o direito de se armar. Eu vou me armar, é a minha liberdade, e eu vou me proteger os meus outros, porque eu estou armado do que é mal, né, de quem é mal. Ou seja, o crime, né, a condição social, a falta de recursos nunca é o verdadeiro motivo, né, ou talvez até seja, mas é uma desculpa perfeita para você cometer o crime. Isso aí eu estou especulando, certo? Então, até na própria gibi, né, do encaderno americano, Hunter's Ball, que é o começo da fase do Mike Grell, né, que a gente avaliou aqui no canal, vou botar o link na descrição do vídeo, tem lá na introdução falando do caso que ele estava armado na reunião editorial para assinar um gibi. Então ele acha muito livre sair por aí com armas assustando os outros, certo? Assustando outras pessoas que não têm armas. Que pessoas são essas? Talvez sejam as minorias, né? Talvez seja esse tipo de criminoso que o cara quer matar, né? Lembra que eu disse que o vigilantismo, né, nos Estados Unidos tem origem na Ku Klux Klan, né? Então, se antes o idealismo romântico dos super-heróis era algo que eu gostava de ler no gibi, né, que eu gosto ainda, né, e por isso eu considerava esse gibi bom, né, eu hoje em dia faz me perguntar, esse mesmo gibi me faz me perguntar sobre as estruturas, né, existentes que fomenta esse tipo de coisa, né? Eu ainda acho essa história uma história muito boa, né? Um gibizão mesmo, um clássico moderno, e recomendo aí a leitura, né? Se vocês acharem, DC 2000 número 43 nos sebos do Brasil. Ou se a Panini se dignar, né? Se dignificar a lançar uma saga do Arqueiro Verde do Mike Grell, eu vou comprar amarradão. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem para notificações, obrigatórios pela paciência, até por um vídeo mais longo de um gibi tão velho, mas eu acho que esse merecia, e saudações!